Amados e amadas em Cristo Jesus, povo eleito, nação santa, sacerdócio real. Hoje, nesta quarta-feira de vitórias, um som ressoa dos céus, uma palavra de comando que estremece as fundações do impossível e realinha o curso do seu destino. Escutem com os ouvidos do Espírito, sintam a vibração no ar. O poder de Efatá, o comando divino que abre o que está fechado, se manifesta. Agora, neste exato instante, sobre a sua vida. O céu não está distante, não está indiferente. Ele se inclina sobre você, atento, pronto para agir. Este não é um dia comum, marcado pela rotina ou pela resignação. Não. Este é o dia Kairos, o tempo oportuno, o momento meticulosamente agendado pelo arquiteto do universo para a sua completa e retumbante vitória. Uma voz profética, ungida e implacável, rompe as barreiras do visível e do invisível. Uma palavra carregada de autoridade celestial ecoa diretamente no seu espírito, sacudindo as estruturas da dúvida e do medo. Efatá, abra-se. Este decreto divino não é uma sugestão, não é um pedido, é uma ordem irrevogável que pulveriza muralhas invisíveis que cercaram a sua vida, que desfaz as correntes da incredulidade que prendiam os seus pés, que derruba fortalezas de argumentos contrários que tentavam manter a sua mente cativa. Sinta a autoridade desta palavra. Deixe o seu efatá pessoal, a área da sua vida que clama por abertura, ressoar aqui nos comentários. Declare a sua intenção de fé para hoje e diga pra gente também de onde você está conectado conosco nesta corrente de poder, para que possamos juntos testemunhar a glória de Deus se manifestando de leste a oeste, de norte a sul. Prepare-se, pois a atmosfera está carregada de milagres. Quantos de nós já nos sentimos como se estivéssemos gritando em um poço profundo, onde nossa voz ecoa de volta, mas não alcança os céus? Quantas vezes nossas orações pareceram bater em um teto de bronze, retornando sem resposta, deixando um gosto amargo de frustração e, por vezes, de abandono? Conhecemos bem essa sensação, essa paisagem árida onde os céus parecem de chumbo e os caminhos à frente, uma tapeçaria intrincada de becos sem saída. Vemos portas fechadas, portas de emprego, portas de reconciliação familiar, portas de cura física e emocional, portas de provisão financeira, portas de realização ministerial. Sentimos o peso das correntes invisíveis, as correntes do medo que paralisam nossos passos, as correntes da dúvida que corroem a nossa fé, as correntes de pecados passados que sussurram acusações em nossos ouvidos, as correntes de palavras negativas lançadas contra nós que tentam definir o nosso futuro, as correntes, por vezes, de maldições hereditárias que operam nas sombras, criando ciclos repetitivos de derrota e escassez. Olhamos para o horizonte e, em vez de vermos a terra prometida, enxergamos apenas gigantes amedrontadores e muralhas intransponíveis. Sentimos como se estivéssemos em um deserto espiritual, onde a fonte secou e a nuvem da presença parece ter se dissipado. A alma anseia por um toque, por uma direção, por um sinal, mas o silêncio ensurdecedor parece ser a única resposta. Lembremos da mulher com fluxo de sangue por 12 longos anos. Marcos 5, 25, 34. 12 anos de sofrimento físico, de isolamento social, de recursos financeiros esgotados em médicos que não puderam curá-la. 12 anos de céus aparentemente fechados para a sua dor, de caminhos bloqueados para a restauração. Cada dia era uma repetição do anterior, uma luta constante contra a desesperança. Imaginem a angústia, a vergonha, o desgaste emocional. Imaginem as orações feitas, as lágrimas derramadas, a fé testada ao limite extremo. Talvez você se identifique com essa mulher hoje.
Talvez você esteja enfrentando uma situação crônica, um problema que se arrasta há anos, drenando as suas forças, a sua alegria, os seus recursos. Você tentou de tudo, buscou soluções em todos os lugares, mas a porta da sua libertação permanece teimosamente fechada. Pensemos também no paralítico no tanque de Betesda, João 5:1-9. 38 anos, esperando por um movimento nas águas, esperando por alguém que o ajudasse a entrar no tanque no momento certo. 38 anos de imobilidade, de dependência, de esperança adiada que adoece o coração. Ele estava tão perto da possibilidade de cura, mas um abismo de impossibilidade o separava dela. O céu parecia aberto para os outros que eram curados, mas para ele, uma barreira invisível o impedia de alcançar a bênção. Quantos de nós nos sentimos assim? Vemos outros prosperando, sendo curados, recebendo suas bênçãos, enquanto nós permanecemos à beira do tanque, paralisados por circunstâncias, por falta de ajuda, pela sensação de que a nossa vez nunca chega. Os caminhos parecem desbloqueados para todos, menos para nós. E o povo de Israel diante do Mar Vermelho, Êxodo 14. Atrás, o exército implacável de Faraó, a personificação de um passado opressor que se recusa a deixá-los ir. À frente, um mar intransponível, um obstáculo natural gigantesco que bloqueava completamente seu caminho para a liberdade e para a terra prometida. Dos lados, o deserto e a incerteza. Parecia o fim. Céus fechados, sem rota de fuga visível, caminhos totalmente bloqueados. O pânico tomou conta do povo. A murmuração surgiu. Onde estava Deus naquele momento de aperto extremo? Onde estava a promessa de libertação? Essa sensação de estar encurralado, sem saída, sem opção, é familiar para muitos de nós hoje. Problemas financeiros que nos cercam como um exército, diagnósticos médicos que se erguem como um mar intransponível, conflitos relacionais que nos deixam sem ter para onde correr. Essas são as realidades dolorosas dos céus que parecem de bronze e dos caminhos que se encontram obstruídos. É a sensação de lutar contra uma força invisível, de remar contra uma maré implacável. É a fadiga da alma que já tentou todas as chaves, mas nenhuma parece abrir a fechadura. É o desgaste da esperança que, dia após dia, não vê a promessa se cumprir. Reconhecer essa realidade não é falta de fé, amados. É ser honesto com a nossa condição humana e com as batalhas que enfrentamos neste mundo caído. Mas hoje, eu vim aqui não para focar na escuridão da prisão, mas para anunciar a chegada do Libertador. Vim aqui não para descrever a altura das muralhas, mas para declarar que elas estão vindo abaixo. Vim aqui não para lamentar o silêncio dos céus, mas para proclamar que eles se rasgaram sobre nós. Porque no meio da nossa impotência, no meio da nossa maior necessidade, uma palavra de poder está sendo liberada. Efatá. Agora, vamos mergulhar na profundidade e no poder extraordinário contido nesta única palavra aramaica, Efatá. Encontramos este momento transformador no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 31-37. Jesus havia se retirado para a região de Tiro e Sidom, e depois retorna passando por Decápolis, uma região predominantemente gentílica. Ali, trouxeram-lhe um homem que era surdo e tinha dificuldades para falar. Veja a condição dele. Os ouvidos dele estavam fechados para o som do mundo, para a voz humana, talvez até para as palavras de esperança e fé. A língua dele estava presa, impedindo-o de se comunicar claramente, de expressar os seus pensamentos, as suas necessidades, os seus louvores. Ele vivia em um mundo de silêncio e frustração comunicativa. Quantos de nós, espiritualmente, nos encontramos assim? Ouvidos fechados para a voz suave e mansa do Espírito Santo, fechados para as promessas de Deus, fechados para a correção e a direção divina por causa do barulho do mundo, da incredulidade ou da dureza de coração.
Línguas presas, incapazes de declarar a palavra com fé, de profetizar sobre o nosso futuro, de liberar louvor que move os céus, presas pelo medo, pela timidez, pela acusação ou pela amargura. As pessoas que trouxeram este homem a Jesus suplicaram que ele apenas impusesse as mãos sobre ele. Talvez esperassem um milagre silencioso, uma cura discreta. Mas Jesus faz algo muito mais intencional e profundo. Ele o leva à parte, para longe da multidão. Há momentos em que Deus precisa nos tirar do barulho, do burburinho das opiniões alheias, das distrações do mundo, para ter um encontro pessoal e transformador conosco. Ali, em particular, Jesus realiza atos simbólicos e poderosos. Ele coloca os dedos nos ouvidos do homem. Um toque direto na fonte do bloqueio. Ele cospe e toca na língua do homem. Uma ação que pode parecer estranha para nós, mas que na cultura da época carregava significado, talvez apontando para o poder criativo e restaurador da palavra falada, assim como a saliva era vista por alguns como tendo propriedades curativas ou sendo um veículo de poder pessoal. Então, olhando para os céus, reconhecendo a fonte de todo o poder e autoridade, Jesus suspira profundamente. Não um suspiro de cansaço, mas talvez de compaixão profunda pela condição humana caída, pela dor causada pelo pecado e pela separação. Um gemido do Espírito através dele, intercedendo e conectando o céu e a terra naquele momento. E então, ele libera a palavra de comando, Efatá, que significa, abra-se. Esta não foi uma oração, não foi um pedido, foi um decreto divino. Foi a mesma autoridade que disse, haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Foi a mesma autoridade que ordenou a Lázaro, vem para fora, e o morto reviveu. João 11:43. Efatá é a palavra da criação e da recriação. É o poder de Deus manifesto em som, que realinha a realidade de acordo com a sua vontade perfeita. No instante em que Jesus pronunciou Efatá, algo aconteceu na dimensão espiritual e física. O texto diz que, imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou, e ele começou a falar perfeitamente. A barreira foi quebrada, o bloqueio foi removido, a comunicação foi restaurada, a limitação foi aniquilada pelo poder da palavra. O que Efatá significa para nós hoje, nesta quarta de vitórias? Significa que a mesma autoridade, o mesmo poder que abriu os ouvidos e soltou a língua daquele homem está disponível e ativo. Agora, para abrir tudo o que está fechado na sua vida. Efatá é a chave mestra que destranca portas emperradas. Efatá é o martelo divino que quebra as correntes. Efatá é a voz que silencia a dúvida e o medo. Efatá é o comando que ordena aos seus ouvidos espirituais. Abram-se para ouvir a estratégia de Deus para a sua vitória, para discernir a sua voz em meio ao caos, para receber revelação e entendimento das Escrituras como nunca antes. Efatá é o comando que ordena a sua língua. Solte-se para declarar a palavra com ousadia, para profetizar bênçãos sobre a sua casa, o seu trabalho, a sua saúde, para liberar um louvor extravagante que confunde o inimigo e atrai a presença manifesta de Deus. Efatá é mais do que a cura de uma deficiência física. É um princípio espiritual de rompimento e libertação. É Deus dizendo, chega de limitações, chega de barreiras, chega de silêncio, eu ordeno que se abra. Abra-se mente cativa para a verdade libertadora de Cristo. Abra-se coração endurecido para o amor restaurador do Pai. Abra-se ventre estéril para a promessa de vida. Abram-se finanças bloqueadas para a provisão abundante dos céus. Abram-se caminhos fechados para o propósito divino que tenho para você. Abram-se céus sobre a sua vida e derramem as bênçãos retidas. Efatá não é apenas uma história bíblica, é uma declaração profética para o seu hoje.
Receba esta palavra, creia nesta palavra, declare esta palavra sobre a sua situação. Efatá. E porque o comando Efatá foi liberado, os céus sobre a sua vida não podem mais permanecer fechados. Eu declaro profeticamente, nesta quarta de vitórias, céus abertos sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre o seu ministério. O que significa ter os céus abertos? Ah, amados, isso muda tudo. Não estamos mais falando de orações que batem no teto, mas de uma comunicação direta, fluida e poderosa com o Pai Celestial. Lembre-se de Jacó em Betel, Gênesis 28, 10-17. Fugindo de seu irmão Esaú, dormindo com uma pedra como travesseiro, em um lugar desolado e aparentemente esquecido por Deus. Mas naquela noite, enquanto dormia, ele teve um sonho extraordinário. Uma escada estava posta na terra, cujo topo tocava os céus. E anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o Senhor estava no topo e lhe fez promessas de aliança, de descendência, de proteção e de retorno seguro. Quando Jacó acordou, ele disse maravilhado: "Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia." Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Céus abertos significam que mesmo no lugar da sua fuga, da sua solidão, do seu medo, Deus estabelece um ponto de conexão divino. Significa que há tráfego angelical a seu favor, ministrando em seu nome, trazendo respostas, livramentos e recursos do trono da graça. Significa que a presença de Deus não está distante, mas palpável, real, transformadora, aqui e agora. Eu declaro Efatá sobre a sua percepção espiritual. Abra-se para ver a escada. Abra-se para reconhecer que onde você está é casa de Deus e porta dos céus. Pense em Estevão, o primeiro mártir da igreja. Atos 7:55-56. Em meio a uma multidão enfurecida, sendo acusado falsamente, prestes a ser apedrejado até a morte. Uma situação de extrema pressão, de injustiça brutal. Mas o texto diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E ele declarou: "Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus." Céus abertos significam que, mesmo no meio da mais feroz perseguição, da mais intensa tribulação, você pode ter uma visão clara da glória de Deus e da posição vitoriosa de Jesus Cristo. Significa que a sua realidade terrena, por mais dolorosa que seja, não é a realidade final. Há uma perspectiva celestial disponível. Significa que Jesus não está sentado indiferente, mas ele se põe de pé por você, em sinal de apoio, de intercessão, de prontidão para te receber na glória. Eu declaro Efatá sobre a sua visão espiritual. Abra-se para ver a glória de Deus, mesmo na fornalha. Abra-se para ver Jesus de pé por você. Recorde o batismo de Jesus, Mateus 3:16-17. Ao sair da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Céus abertos significam a manifestação visível do Espírito Santo sobre você, capacitando-o, ungindo-o para o seu propósito. Significam ouvir a voz audível do Pai declarando a sua identidade, o seu valor, o seu prazer em você. Não por causa dos seus méritos, mas por causa de Cristo em você. Chega de viver sob a nuvem da acusação ou da identidade de órfão. Você é filho amado. Você é filha amada. Os céus se abrem para confirmar quem você é em Cristo. Eu declaro Efatá sobre a sua identidade. Abra-se para receber a plenitude do Espírito. Abra-se para ouvir a voz do Pai afirmando você. E como não mencionar a promessa de Malaquias 3:10? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e ponham-me à prova nisto,
diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se eu não abrirei as janelas do céu e não derramarei sobre vocês bênçãos sem medida. Céus abertos significam janelas escancaradas para a provisão divina. Não é um gotejar, não é uma ajuda mínima, é um derramar de bênçãos tão abundante que não haverá espaço suficiente para as guardar. Bênçãos financeiras, sim, mas também bênçãos de saúde, de sabedoria, de relacionamentos restaurados, de paz que excede todo o entendimento, de alegria transbordante. Quando os céus se abrem sob o comando de Efatá, a escassez tem que dar lugar à abundância. A dívida tem que dar lugar à prosperidade. A falta tem que dar lugar ao transbordar. Eu declaro Efatá sobre as janelas do céu acima de você. Abram-se e derramem bênçãos sem medida sobre cada área da sua vida, agora. Hoje, nesta quarta de vitórias, reivindicamos esta promessa. Decretamos em nome de Jesus. Céus, abram-se. Abram-se com revelação divina, com clareza de direção, com discernimento espiritual. Abram-se com visitações angelicais, com livramentos sobrenaturais, com intervenções milagrosas. Abram-se com a unção fresca do Espírito Santo, com dons espirituais sendo ativados e manifestos. Abram-se com a voz audível do Pai, confirmando a nossa identidade e o nosso propósito. Abram-se com provisão abundante, com recursos liberados, com portas financeiras escancaradas. Efatá, que toda barreira entre você e o céu seja removida agora. Que toda nuvem de dúvida e incredulidade se dissipe, que a luz da glória de Deus inunde o seu ser. Sinta a atmosfera mudar. Respire o ar do céu. Os céus estão abertos sobre você. Hoje, e com os céus abertos sobre nós, o comando Efatá ecoa também sobre a terra, sobre as circunstâncias, sobre o seu futuro. Caminhos, desbloqueiem-se. Chega de andar em círculos, chega de bater em portas fechadas, chega de sentir que você dá um passo para frente e dois para trás. Hoje é o dia em que Deus vai adiante de você para remover os obstáculos e aplainar o seu caminho. Efatá sobre cada estrada bloqueada, sobre cada vereda obstruída, sobre cada acesso negado. Lembre-se da voz que clamava no deserto, preparando o caminho para o Senhor, conforme profetizado por Isaías, Isaías 43:5. Preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá juntamente, porque a boca do Senhor o disse. Efatá significa que Deus está enviando seus engenheiros celestiais para fazer terraplanagem espiritual na sua vida. Vales de humilhação, de baixa autoestima, de escassez, estão sendo exaltados, aterrados com a graça e a provisão de Deus. Montes e outeiros de orgulho, de incredulidade, de oposição humana ou demoníaca, estão sendo rebaixados, nivelados pela autoridade do nome de Jesus. Caminhos tortuosos de confusão, de engano, de relacionamentos quebrados, estão sendo endireitados pela verdade e pela sabedoria divina. Terrenos ásperos de conflito, de amargura, de doença, estão sendo aplainados pela paz e pela cura do Senhor. E o resultado? A glória do Senhor será revelada na sua jornada. Eu declaro Efatá sobre os vales da sua vida, sejam exaltados. Efatá sobre os montes que te bloqueiam, sejam abatidos. Efatá sobre os caminhos tortos e ásperos, sejam endireitados e aplainados, agora. Considere a promessa maravilhosa de Isaías 43:19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e rios no ermo. Efatá significa que Deus não está limitado pelas suas circunstâncias atuais.
Mesmo que você se sinta em um deserto árido, sem recursos, sem direção, sem esperança, Deus está abrindo um caminho onde não existe caminho. Ele está criando uma estrada pavimentada de propósito e provisão no meio da sua secura. E não apenas um caminho, mas rios no ermo, rios de refrigério, rios de alegria, rios de vida abundante fluindo onde antes só havia esterilidade. Efatá é o comando que faz o sobrenatural irromper na sua situação natural. Abra-se para a coisa nova que Deus está fazendo. Abra os seus olhos espirituais para perceber o caminho que Ele está abrindo no seu deserto e os rios que Ele está fazendo fluir no seu ermo. Não olhe para a areia, olhe para o oásis que Deus está criando para você. Efatá. E o que dizer da promessa de Isaías 45:2? Deus falando a Ciro, mas falando profeticamente a você hoje. Eu irei adiante de você, e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Efatá é a garantia de que Deus vai à sua frente. Ele não te envia sozinho para a batalha ou para o território desconhecido. Ele é o seu batedor, o seu desbravador. Ele vai adiante para endireitar o que está torto, para remover os obstáculos mais resistentes. Portas de bronze, aquelas que parecem impenetráveis, que representam sistemas opressores, fortalezas financeiras ou espirituais que se recusam a ceder. Ferrolhos de ferro, trancas maciças que simbolizam situações de cativeiro, vícios, padrões de pensamento negativos, opressão demoníaca. Efatá é o comando que diz: essas portas e esses ferrolhos não podem resistir ao meu poder. Eu os quebro, eu os despedaço. Nenhuma fortaleza pode permanecer de pé quando o Senhor dos Exércitos vai adiante. Eu declaro Efatá sobre as portas de bronze e os ferrolhos de ferro na sua vida. Sejam quebrados e despedaçados agora, em nome de Jesus. O caminho está livre. Lembre-se do povo de Israel novamente, agora diante do Rio Jordão na época da cheia. Josué 3. Era o último obstáculo antes de entrarem na terra prometida. Humanamente impossível atravessar. Mas Deus deu uma instrução específica. Os sacerdotes deveriam carregar a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, e pisar na água. No momento em que os pés dos sacerdotes tocaram a água, o rio parou de fluir. As águas que vinham de cima se amontoaram, e o povo atravessou em terra seca. Efatá significa que, quando você carrega a presença de Deus e ousa dar o passo de fé, mesmo diante de obstáculos que parecem intransponíveis como um rio na cheia, Deus abre o caminho. Ele paralisa as correntes contrárias. Ele faz o impossível acontecer para que você possa entrar na sua promessa. Qual é o Rio Jordão na sua frente hoje? O medo de começar um novo negócio? A dificuldade em perdoar? O desafio de um novo ministério? Ouça o comando. Efatá. Pise na água pela fé, carregando a presença de Deus, e veja o caminho se abrir diante de você. Hoje, nesta quarta de vitórias, decretamos o desbloqueio divino sobre todas as áreas da sua vida. Efatá sobre a sua carreira. Que portas de promoção se abram, que novas oportunidades surjam, que o reconhecimento venha. Efatá sobre as suas finanças, que dívidas sejam canceladas, que fontes de renda se multipliquem, que a mentalidade de escassez seja substituída pela de abundância. Efatá sobre os seus relacionamentos, que a reconciliação aconteça, que a comunicação seja restaurada, que laços de amor e unidade sejam fortalecidos. Efatá sobre a sua saúde, que enfermidades recuem, que a força vital seja renovada, que a cura divina flua em cada célula do seu corpo. Efatá sobre o seu ministério e propósito, que a clareza venha, que a unção aumente, que as estratégias celestiais sejam reveladas, que as almas sejam alcançadas, que todo impedimento, toda barreira, toda obstrução seja removida.
agora pelo poder do nome de Jesus. O caminho está aberto. Avance, Efatá. Agora, amados, chegamos ao coração desta quarta de vitórias. Ouvimos sobre os céus fechados e os caminhos bloqueados. Mergulhamos no poder transformador do comando Efatá. Vimos as promessas de céus abertos e caminhos desbloqueados se desdobrando diante de nós. Mas nada disso terá o impacto completo se não abraçarmos ativamente a vitória que nos é oferecida hoje. A vitória não é algo que esperamos passivamente. É algo que reivindicamos pela fé, que declaramos com ousadia e que vivemos com coragem. Esta quarta-feira não é apenas mais um dia no calendário. É um marco profético. É o dia em que a sua fé se conecta com o poder de Efatá para manifestar a vitória de Cristo na sua realidade. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Jesus derrotou o pecado, a morte e o inferno. Ele triunfou sobre principados e potestades. Colossenses 2,15. A vitória é a sua herança em Cristo, mas precisamos nos apropriar dela. Como? Primeiro, pela fé. Hebreus 11:1 nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé não é sentir, é crer na palavra de Deus apesar das circunstâncias. É olhar para a montanha do problema e, em vez de descrever o seu tamanho, declarar a ela: levanta-te e lança-te no mar. Marcos 11:23. É ouvir o comando Efatá e crer que, no mundo espiritual, as portas já se abriram, os caminhos já estão desbloqueados, os céus já estão abertos, mesmo que os seus olhos naturais ainda não vejam a manifestação completa. Você precisa escolher crer. Rejeite a dúvida, silencie a voz da incredulidade, alimente a sua fé com a palavra de Deus. Declare: eu creio no poder de Efatá, eu creio nos céus abertos sobre mim, eu creio nos caminhos desbloqueados diante de mim, eu recebo a minha vitória hoje. Segundo, pela declaração. Há poder na sua boca. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Jesus não apenas pensou Efatá, ele o falou. Você precisa verbalizar a sua fé. Você tem a autoridade dada por Jesus para ligar e desligar na terra o que será ligado e desligado no céu. Mateus 18:18. Use essa autoridade. Fale Efatá sobre a sua situação específica. Chame à existência as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4:17. Profetize sobre o seu vale de ossos secos. Ezequiel 37. Declare em voz alta: pela autoridade do nome de Jesus, eu digo aos meus ouvidos espirituais: Efatá, abram-se. Eu digo à minha boca: Efatá, solte-se para louvar e profetizar. Eu digo às portas fechadas na minha vida: Efatá, abram-se. Eu digo aos caminhos bloqueados: Efatá, desbloqueiem-se. Eu digo ao céu sobre mim: Efatá, abram-se. Eu declaro a minha vitória nesta quarta-feira. Fale com convicção, fale com autoridade. A sua voz, ungida pela fé, move o mundo espiritual. Terceiro, pela ação. Tiago nos lembra que a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Depois de crer e declarar, você precisa agir de acordo com a sua fé. Se você crê que a porta do emprego se abriu, comece a preparar o seu currículo e a enviá-lo com expectativa. Se você crê que o caminho da reconciliação está desbloqueado, tome a iniciativa de procurar a pessoa e pedir perdão, ou oferecer perdão. Se você crê que os céus da provisão estão abertos, comece a administrar os seus recursos com sabedoria e generosidade, esperando a multiplicação. Se você crê que os seus ouvidos espirituais estão abertos, separe tempo para ouvir a Deus em oração e meditação na palavra. A ação é a prova da sua fé. É o passo que você dá na direção da promessa, mesmo antes de vê-la completamente materializada. É como os sacerdotes pisando nas águas do Jordão. O milagre aconteceu quando eles agiram. Qual passo de fé Deus está te chamando a dar hoje em resposta ao comando Efatá?
Não hesite, avance. Talvez mesmo ouvindo tudo isso, uma pequena voz de dúvida ainda sussurre no seu coração. Será que isso é para mim? Já tentei tantas vezes. E se não funcionar? Amado, amada, essa voz não vem de Deus. É a voz do inimigo, o pai da mentira, que quer te manter preso na cela da desesperança. Contra essa voz, levante o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 16, 17. Lembre-se das promessas. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. 1 João 4, 4. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. O poder de Efatá não depende da sua força, da sua perfeição ou dos seus sentimentos. Depende da autoridade daquele que o pronuncia, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele está liberando esse comando sobre você, agora. Como viver nesta realidade de Efatá diariamente? Comece cada manhã declarando: hoje é um dia de Efatá, céus abertos, caminhos desbloqueados. Ore com autoridade, não com súplica medrosa. Ordene aos obstáculos que saiam do seu caminho em nome de Jesus. Ouça atentamente a direção do Espírito Santo. Ele te dará estratégias específicas para navegar pelos caminhos agora abertos. Seja rápido em obedecer aos seus comandos. Compartilhe os seus testemunhos. Cada vez que você conta o que Deus fez, você reforça a sua fé e a fé de outros. E você glorifica aquele que opera maravilhas. Cerque-se de pessoas de fé que vão te encorajar e concordar com você em oração. Rejeite toda palavra negativa, toda atmosfera de incredulidade. Viva como alguém que sabe que os céus estão abertos e os caminhos estão livres. Ande em vitória. Esta quarta de vitórias não é um evento isolado. É o início de uma nova estação na sua vida. Uma estação de portas abertas, de conexões divinas, de avanço acelerado, de cumprimento de promessas. A palavra Efatá foi liberada e não retornará vazia. Ela cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Prepare-se para testemunhar mudanças repentinas. Prepare-se para ver situações que estavam travadas há anos se resolverem rapidamente. Prepare-se para experimentar um nível de favor divino e de manifestação do poder de Deus como nunca antes. A vitória não está a caminho, ela chegou. Portanto, levante-se agora onde quer que você esteja. Levante a sua cabeça, sacuda a poeira da resignação, vista as vestes de louvor. Assuma a sua posição como filho e filha do Rei. Receba pela fé o poder de Efatá que está sendo derramado sobre você neste momento. Sinta as correntes quebrando. Sinta as barreiras caindo. Sinta a atmosfera celestial invadindo o seu ambiente. Ouça o som dos ferrolhos sendo despedaçados. Veja, pela fé, os caminhos se abrindo. À sua frente, perceba a luz dos céus abertos brilhando sobre você. Eu libero sobre cada pessoa conectada a esta transmissão, sobre cada coração que crê, sobre cada vida que clama por um milagre. Efatá, abram-se os céus sobre as suas finanças. Efatá, abram-se os céus sobre a sua saúde. Efatá, abram-se os céus sobre a sua família. Efatá, abram-se os céus sobre o seu ministério. Efatá, desbloqueiem-se os caminhos para a sua promoção. Efatá, desbloqueiem-se os caminhos para a sua restauração. Efatá, desbloqueiem-se os caminhos para o seu propósito divino. Efatá, desbloqueiem-se os caminhos para a sua plena liberdade em Cristo. Hoje é a sua quarta de vitórias. Não amanhã, não semana que vem, mas hoje. Receba, creia, declare, haja. A vitória é sua em nome de Jesus. Que o poder de Efatá continue a ecoar no seu espírito, abrindo novas dimensões de bênçãos e milagres na sua vida a cada dia. Compartilhe esta mensagem. Espalhe esta notícia. Testemunhe o que Deus está fazendo. Comente mais. Uma vez,
Efatá. Recebi minha vitória hoje. E vá viver na realidade dos céus abertos e caminhos desbloqueados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Efatá.